Vamos lá, vamos iniciar. Pode iniciar, Vini, tudo certo? Beleza, vamos iniciar. É, então, prazer, eu sou Caio, para quem não me conhece. É, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre ondas sonoras, efeito Doppler, cone de Mach e sons musicais, algumas características fisiológicas. Só que tem um detalhe. Em provas de anos anteriores, eu não encontrei questões sobre velocidade do som em fluidos, em sólidos, como está aqui nessa primeira página. Eu vou falar porque eu vi nos slides de vocês, nem sobre cone de Mach. Então, nas questões que eu selecionei, eu acabei não pegando nenhuma desse tipo. Mas eu vou tentar falar um pouco da teoria e eu creio que se cair, não deve ser algo muito complicado. Mas, mas enfim, vamos lá. Falando um pouco sobre ondas sonoras. Ondas sonoras são ondas longitudinais que geralmente estão entre 20 Hz e 20 kHz, que é mais ou menos a faixa que o ser humano consegue escutar. E uma característica de velocidades de som, não só do som, mas quase qualquer onda, é que a velocidade ela é determinada pelo meio que o som tá, que a onda tá. Com a luz, por exemplo, é a mesma coisa. E aí, a partir disso, dá para você calcular a velocidade do som para um meio, se um meio for sólido, um fluido. No sólido, basicamente a forma de calcular é a raiz do coeficiente do módulo de Young sobre a densidade do, do sólido, sendo que se ninguém lembra, ninguém não viu em mecânica alguma coisa assim do tipo, o módulo de Young é dado por pressão dividido pela deformação. Ela é um módulo de deformação. Já se for um fluido, é de uma forma bem parecida, é uma constante B dividido por ρ. ρ também é densidade e o B é um módulo de elasticidade, só que não é um módulo de Young, porque Young ele é dado para sólidos. Mas, de qualquer maneira, ainda é um módulo de elasticidade, variação de pressão por variação de, da elasticidade do material. E se por acaso for um gás ideal, ele entra aqui dentro do fluido, só que ele tem uma forma especial de calcular, que é raiz de gama RT sobre massa molar. O gama, ele é coeficiente de Poisson, ou pode ser chamado também de, para gases, ou coeficiente de expansão adiabática, qualquer um dos dois. Esse valor, esse gama, ele é tabelado, dependendo do gás, o gás ideal, se for monoatômico, diatômico, triatômico, e espero que se cair questão desse tipo, que precisa do gama, eles avisem o gama, mas a título de curiosidade, se for um gás monoatômico, 3, 5 terços, o gama. Se for diatômico, é 7 quintos. Quando é poliatômico, tem um valor que eu não lembro muito bem, mas enfim, eu creio que se for cair, eles vão dar. Tá? Que eu tô falando mais por curiosidade. E tá, falando velocidade de som é basicamente isso. Eu não encontrei questões em provas antigas, e eu creio que se for precisar usar, vai ser talvez misturando isso com tubos sonoros, alguma coisa do tipo, ou só uma aplicação direta dessas fórmulas, mas são fórmulas bem intuitivas, são bem parecidas. Tá, e a partir disso, a gente já pode entrar em ondas harmônicas estacionárias e tubos sonoros. Isso é basicamente, é, é basicamente coisa que já viu na P2, então vou passar bem rápido, só para relembrar as fórmulas. No caso, uma onda harmônica é uma onda pode ser escrita dessa forma. E se eu considerar a fase inicial nula, eu posso reescrever uma onda estacionária da seguinte forma: se eu considerar essa mesma onda no sentido positivo e no sentido negativo. Ela sei lá, bate uma onda de uma corda, bate uma parede e volta. Tem uma interferência entre essas duas, a incidente e a refletida, e por trigonometria pode-se chegar nessa fórmula para ondas estacionárias. E a partir desse resultado é onde saem as frequências fundamentais dos modos normais, tanto de tubo aberto quanto de tubo fechado. Mas eu não aconselho sair dessa fórmula aqui, só se de fato a questão ela
der a fórmula e pedir para você uh, comparar esses termos aqui, sei lá, alguma pergunta do tipo. Se não, se for só uma questão de tubo aberto e tubo fechado, o que eu aconselho é realmente desenhar e fazer a conta. Só um adedozinho nessa parte de modos normais. Eu falei no Fuji da P2 sobre isso e me falaram que não caiu, vai cair só agora na P3. E eu queria fazer uma correçãozinha que foi só nomenclatura. Eu troquei as nomenclaturas de tubo aberto e tubo fechado. O que era tubo aberto eu falei que era fechado, o que era fechado eu falei aberto, mas as contas que eu fiz lá todas estavam certas. Então, tubo aberto é um tubo que eu tenho as duas extremidades abertas, de tal forma que a onda ela vai estar comportada como esse traçado em vermelho. No tubo aberto, tem uma característica que nas extremidades eu vou ter nós de pressão e ventres de deslocamento, de tal forma que o vermelho é o deslocamento, é a representação do deslocamento do som, ou seja, aqui é um ponto de nó de deslocamento, aqui é um nó de deslocamento, e entre os nós eu tenho um ventre de deslocamento que, por característica física, é um nó de pressão. Isso é bem importante para fazer uma questão que a gente vai fazer, eu acho que ela foi do ano passado. Enfim, para fazer conta, eu aconselho escrever os deslocamentos, como está escrito aí em vermelho, como está desenhado aí em vermelho, e de tal forma que eu sempre voltei em um tubo aberto números inteiros de lambda sobre 2. Se o tubo acabar aqui nessa linha preta, eu vou ter meio comprimento de onda aqui. Se o tubo ele acabar nessa linha preta, eu vou ter 2 meios comprimentos de onda ou um comprimento total. O tubo completo que eu desenhei, 3 meios comprimentos de onda e assim sucessivamente. Ou seja, em um tubo aberto, obrigatoriamente, eu vou ter um lambda, um n, vezes lambda sobre 2, de tal forma que o n é inteiro. Ou seja, o n pode ser 1, eu tenho essa característica que eu falei, o n2, essa parte aqui do tubo, o n3, sucessivamente, ou seja, um n inteiro. Isolando esse lambda e jogando na equação da velocidade de onda, V igual a ômega f, lambda f, a gente chega nessa característica aqui. As frequências de ondas em tubos abertos, ela vai ser um n, ou seja, um múltiplo inteiro da velocidade do som nesse meio, dividido por 2L. Então, eu tenho frequências características que podem rodar dentro desse tubo. Essas frequências características a gente chama de harmônicos. Então, se o n for 1, eu tenho o primeiro harmônico, o n2, segundo harmônico, e assim sucessivamente. E um adendo que, quando para o n igual a 1 nesse primeiro caso, a gente chama o F1 de harmônico fundamental. É importante saber essa nomenclatura. Tá, isso a gente falou tudo sobre que poderia falar sobre quase tudo que poderia falar sobre o tubo aberto. Indo para tubo fechado, eu vou ter quase as mesmas características. A diferença é que um tubo fechado, eu tenho uma extremidade fechada e a outra aberta, e eu vou ter alguns meios comprimentos de onda, mas eu também vou ter, sempre no final, um quarto de comprimento de onda. Essa é a diferença do tubo fechado para o tubo aberto. E isso dá para a gente que dentro de um tubo, o tubo tendo comprimento L, eu consigo escrever um N vezes um lambda sobre 4. Só que esse N ele é diferente. Ele é um N ímpar. Ele vai ser ímpar justamente por conta desse último aqui. Se somar meio com quarto, sempre vai dar uma fração dividida por 4, de tal forma que esse N é ímpar. E substituindo isso daqui também em V igual a lambda F como na outra vez, no tubo aberto, a gente chega nessa característica aqui. Inclusive, eu acho melhor reescrever isso daqui, eu coloquei 2n mais 1
para representar que é um número ímpar, mas eu prefiro escrever como um n só e falar que o n, ao invés de ser inteiro, é um ímpar, um número ímpar. Isso é a preferência minha. Se quiser escrever 2n mais 1, pode escrever. A diferença é que o n, se escrever da forma 2n mais 1, ele começa do zero. Então, n vale 0, n vale 1, n vale 2, assim sucessivamente. Se escrever dessa forma, só lembrar que o n é ímpar. E, e a partir disso, a gente tem uma peculiaridade em tubos fechados que a gente só vai ter harmônicos ímpares, já que o n é ímpar. Então, eu vou ter o F1 como sendo V do som sobre 4L, o seguinte vai ser o F3, que é 3V som sobre 4L, o seguinte vai ser F5, eu não vou ter os F pares, justamente porque eu só tenho harmônicos ímpares. É importante falar disso aqui também, caiu uma questão do ano passado sobre essa nomenclatura. Tubos sonoros é basicamente isso, essa foi quase toda a discussão, e o próximo tópico é batimentos. Batimentos é quando a gente tem duas ondas se encontrando, ondas com frequências diferentes, de tal forma que a interferência construtiva ou destrutiva, considerando um x genérico zero, a gente só está querendo se preocupar com frequências, nesse caso, a gente chega nessa fórmula aqui, se fizer superposição das duas ondas. De tal forma que esse termo delta ômega sobre 2, a gente vai chamar o delta ômega como batimento, então frequência de batimento vai ser a diferença de frequências, e também a gente vai ter um termo de ômega médio ou frequência média. No caso vai ser ômega 1 mais ômega 2 sobre 2, de tal forma que cada ômega é ômega de uma das ondas. No caso de frequência, seria F1 mais F2 sobre 2. Batimentos é só quase que isso, o resto da aplicação em questões a gente vai ver alguns tipos. O próximo tópico seria intensidade sonora. A intensidade sonora, eu tenho duas formas de representar ela para o som. Uma é a intensidade média, que ela é dada por meio de... Opa, perdão. Aqui. Ela é dada por meio de ρ, V, ômega 2, A2. Esse ρ ele é a densidade do meio, do ar, do líquido, seja qual for. Velocidade da onda no meio. Frequência angular da onda no meio. No caso da onda, né, que a frequência é característica da onda. E a amplitude ao quadrado. Ou seja, a gente pode dizer que a intensidade para ondas sonoras ela é proporcional ao quadrado tanto da amplitude quanto ao quadrado da frequência. E só que uma característica de mecânica como um todo é que a gente tem que intensidade também é potência sobre área. E a onda sonora, ela se propaga em três dimensões, ou seja, de uma forma de esfera. Se a gente substituir a área da esfera como 4πr ao quadrado, a gente percebe que a intensidade de uma onda sonora ela é proporcional ao inverso do quadrado do raio, ou da distância do observador até a fonte. Interessante saber isso daqui pode ser cobrado em questão teórica, alguma coisa do tipo. De intensidade se encerra aqui. Após isso, seria intensidade sonora. Intensidade sonora, nível sonoro, é uma característica fisiológica também, isso é a intensidade que o ser humano consegue escutar. Ela é dada por 10 vezes o log da intensidade que chega no ouvinte sobre esse zero que ele é uma constante. Essa constante eu acho que ela vem sei lá, estudos de características fisiológicas dos seres humanos, alguma coisa desse tipo. É uma constante, dada por 10 elevada a menos 12 watts por metro quadrado. E ter cuidado que a unidade de medida no nível de intensidade é dada em decibéis. O dec vem por conta desse 10. Desse 10 da fórmula. Após isso, a gente tem efeito Doppler. O efeito Doppler é o efeito dado que eu tenho um observador e uma fonte em um meio, e a frequência que o observador ele vai escutar, ele vai ser um múltiplo da frequência que a fonte vai emitir. Só que dado da seguinte forma: velocidade do som mais velocidade do observador, se o observador estiver se aproximando em relação ao som, e embaixo menos velocidade da fonte, se a fonte também estiver se aproximando
em relação se estivesse se aproximando ao observador. E o menos com o mais para o caso inverso, ambos estão se afastando. Basicamente, só isso é efeito Doppler, é uma frequência aparente que você vai escutar por conta da aproximação relativa ao afastamento relativo entre observador e fonte, e o resto é a aplicação em questão. E o próximo item é cone de Mach, que eu também não achei questões em provas de anos anteriores, mas é uma coisa simples. Eu creio que se for cair junto com alguma coisa de cinemática, e basta entender o conceito de cone de Mach, como é que ele funciona. Ele é basicamente um fenômeno que acontece quando a gente tem algum corpo que tem uma velocidade maior que a do som, e ele vai romper a barreira do som. Então isso quer dizer que para um avião supersônico, por exemplo, que está nessa posição, emite o som, depois de um tempo que eu vou chamar de ΔT, o avião estará bem aqui nesse ponto, esse ponto em vermelho aqui, e a onda sonora, o choque sonoro, que é essa circunferência, ela vai estar, ela vai bater dessa forma aqui nessa reta. Ou seja, a fonte, no caso o avião, sempre vai estar à frente das ondas de choque, as ondas sonoras emitidas por ele há um tempo atrás. E isso pode ser quantificado de acordo com a velocidade do, do avião. Eu tenho um deslocamento aqui v ΔT, onde v é a velocidade do avião, e esse deslocamento da onda sonora de v do som vezes ΔT. Como a gente tem uma circunferência e uma tangente à circunferência, então vamos ter um ângulo 90 graus aqui, eu posso calcular esse alfa. A gente tem que o seno do alfa é esse termo dividido pela hipotenusa, que é esse, ou seja, a gente tem que o seno de alfa é a velocidade do som sobre a velocidade, no caso, do avião. E aí, se eu inverter esse seno, se eu pegar a cossecante desse seno, a gente vai ter a grandeza que a gente chama de Mach. Mach é quantas vezes a velocidade do corpo, no caso do avião, é maior que a velocidade do som. Então, sei lá, um foguete, um avião que está com Mach 1, Mach 2, Mach 3, quer dizer que está com igual para Mach 1 igual a velocidade do som, Mach 2 duas vezes a velocidade do som e assim sucessivamente. Então, de teoria é basicamente isso. É uma conta bem simples. É basicamente você analisar o ângulo e tirar o seno ou a cossecante do ângulo. E, se for cair questões desse tipo, relacionar essa divisão, geralmente, questões que eu já vi na minha vida desse tipo, dá o número de Mach. Então, você descobre a velocidade do corpo em relação à do som. A do som no ar geralmente é 340 metros por segundo. E assim, sei lá, briga com alguma coisa de cinemática. Uh, o próximo tópico são as características fisiológicas do som, que são três praticamente: o timbre, a altura e a intensidade. E eu não sei como, eu também não achei questões sobre isso, e eu creio que se focar aí seriam só questões teóricas mesmo, porque é um conteúdo bem simples, não tenho muito o que falar. Eu tenho que basicamente o timbre, ele é a característica que possibilita a diferença entre dois sons, a diferença entre dois sons que possa ter a mesma amplitude e mesma frequência. Por exemplo, um violino que, sei lá, toca a nota dó e um piano que toca a nota dó. A gente consegue diferenciar o que é um piano de um violino por conta do timbre. Esse timbre é basicamente uma junção das frequências de batimento, não sei muito bem não, o que é, para ser sincero. Mas basicamente é o que possibilita diferenciar os sons entre instrumentos. A altura é relacionada à frequência. Alturas grandes são frequências grandes, então a gente tem sons agudos, e alturas baixas são graves, então a gente tem frequências baixas, sons graves. E a terceira característica seria intensidade, que intensidade é o que a gente costuma chamar de volume. Quanto maior um volume, maior a intensidade. Quanto menor um volume, menor a intensidade, ou seja, você escuta um som, entre aspas, mais alto ou mais baixo, na, no sentido coloquial da palavra, a palavra altura. Outra forma de você entender a intensidade é a energia do som. Um som que tem uma intensidade maior, ele tem uma energia maior, ou seja, eu vou escutar o som mais alto. O som que tem uma intensidade menor, ele tem uma energia menor, eu escuto o som mais baixo. Então, basicamente, é o volume. E isso, a gente termina toda a teoria, que pelo menos me passaram, que vai ser a P3 de vocês. Então, não é um conteúdo complicado,
é mais você interpretar as questões e, e aplicar essas fórmulas aqui, mas são coisas bem simples. E aí eu peço agora que vocês, se puderem abrir o material que o Vini mandou lá no grupo, porque não deu tempo eu colocar as imagens aqui para ler com vocês aqui direto da tela e tal. Então vou ler as questões em voz alta. Então peço que acompanhem também. Mas depois eu vou enviar esse material para vocês. Quando eu enviar, eu já vou deixar a questão com a solução bonitinha, essa solução que eu fizer com vocês aqui. Então, vamos lá. A primeira questão que eu separei para vocês, ela é uma questão da P3 de 2016 e ela fala sobre tubos sonoros. Ela diz bem assim: dois tubos de um órgão de tubos possuem comprimentos 85 centímetros e 80 centímetros, respectivamente. Ambos os tubos são abertos nas duas extremidades e se ambos os tubos ressoarem em seus modos fundamentais, qual é o número de batimentos, ou seja, os máximos de intensidade sonora por segundo que uma pessoa nas proximidades do tubo ouviria? Então, a gente tem a seguinte característica. A gente tem dois tubos, um de 80 centímetros e um de 85. Então, a gente tem que as frequências nesses tubos, que eles falam que são tubos abertos nas duas extremidades, a gente tem que são n vezes a velocidade do som no meio, dividido por 2L. Ah, eu tinha escrito aqui embaixo. Dividido por 2L. Como nessa questão a gente está trabalhando em modos fundamentais, a gente tem que, tanto para a frequência 1 quanto para a frequência 2, frequência do tubo 1 quanto para a frequência do tubo 2, eu vou chamar de F1 e F1'. Vai ser V do som sobre 2L, colocando N igual a 1, e V do som dividido por 2 vezes L2. Tá, então daqui, substituindo a velocidade do som 340 metros por segundo e substituindo os comprimentos dos tubos, a gente tem, deixa eu pegar na minha colinha que eu já deixei as contas prontas, para o tubo L1, que a frequência é 85 centímetros, a gente vai ter que a frequência ela vai ser 200 Hz, frequência fundamental é 200 Hz, e no segundo tubo, de 0,8 centímetros, a frequência fundamental ela vai ser 212,5 Hz. Como a gente quer frequência de batimento, é a subtração das duas frequências, ou seja, 212,5 menos 200, que dá para a gente 12,5 Hz. Isso daqui dá para a gente a alternativa B. Questão bem simples, envolvendo tubos sonoros e frequência de batimento. E tá, vamos seguir para a próxima questão. Se alguém tiver dúvida, pode mandar no chat, eu estou olhando de vez em quando. E aí eu respondo. A questão 2, ela diz o seguinte. Ela diz assim: ah, quando a raquete de tênis acerta uma bola, ela começa a vibrar. As vibrações têm frequências bem definidas, que dependem do tamanho da raquete e do padrão de vibração. Considerando uma raquete representada na figura ao lado, vibrando no padrão A com a frequência de 30 Hz, podemos afirmar que os padrões B e C vibrarão com as seguintes frequências, respectivamente. Então, deixa eu desenhar aqui para vocês os padrões.
É algo mais ou menos assim, os padrões de vibração. Então, a gente tem que, nessa primeira vibração, o comprimento da raquete, ela está vibrando de uma forma que a onda, ela tem comprimento lambda sobre 2, lambda sobre 4. É um quarto do comprimento, se a gente fosse completar. Seria que um quarto do comprimento, um quarto e um quarto. Para o segundo padrão de vibração, a gente tem meio comprimento de onda mais um quarto. E para o terceiro padrão, a gente vai ter um quarto de comprimento, mais um quarto de comprimento, mais meio comprimento, dá um comprimento de onda total. Pronto. Então, para o padrão a gente tem que a frequência de A, que é 30 Hz, é a velocidade do som, a velocidade da onda na raquete, dividido por 4L. Só que o L, ele é lambda sobre 4. Ou seja, substituindo o L por lambda sobre 4, a gente tem que velocidade sobre lambda é 30 Hz. E a partir disso, a gente aplicando nos outros padrões, a gente encontra os valores. Então, para B, frequência de B vai ser velocidade dividido por 4L, só que o L, para o caso de B, é 3 lambda sobre 4. Ou seja, 4 terços de lambda. Deixa eu ver, é isso mesmo? 3 quartos. Pera. O L, ele é lambda sobre 4. 3 lambda sobre 4. 4 vezes 3 lambda sobre 4. Ué, por que é que eu tô errando? Que dá pra ser uma frequência maior. Pô. 30 Hz, frequência, é igual a velocidade dividido por lambda. Então, velocidade dividido por lambda. Como o lambda, nesse caso, ele é 4L, então substitui, na verdade, que V sobre 4L é 30 Hz. Tá, agora sim tá certo. Então, nesse caso, V sobre lambda de B, sendo que o lambda de B, esse lambda bem aqui, a gente vai ter que L é igual a lambda sobre 4 mais lambda sobre 2, que é igual a 3 lambda sobre 4. Pronto, então, substituindo aqui, a gente vai ter 4L dividido para 3. Então, 3 velocidade sobre 4L. Por fim, a frequência de B, ela vai ser 3 vezes 30 Hz, 90. E, de forma análoga, fazendo para o C, a gente vai ter que a frequência em C, fazendo exatamente a mesma coisa, agora substituindo o L igual a lambda, a gente vai ter a frequência de C é 120 Hz. Isso daqui é o que a questão pediu, frequência de B e a frequência de C. Então, 90 e 120. Isso dá para a gente a letra F. Tá. Ah, tá, valeu, Dani. Vi agora. A próxima questão, ela ainda é tudo sonoros. Ela é a questão 3 do material. Mas ela mexe também um pouco com o harmônico. Ela fala mais ou menos o seguinte: um certo instrumento musical é formado por um tubo com uma das suas extremidades fechadas e outra aberta. O tubo tem comprimento
3,4 metros, e um furo a partir de sua extremidade fechada, tal que o tubo vibre no seu quinto harmônico, que é o terceiro modo possível. Aquilo que eu tinha falado, eu vou já retomar, das frequências possíveis no tubo fechado. A velocidade do som no ar é 340 metros. Então, ele pergunta o seguinte: qual a distância mínima D entre o furo e a extremidade fechada do tubo? E a pergunta seguinte é sobre os comprimentos. Tá, vamos lá para a primeira pergunta. Ele fala o seguinte: ele fala que a gente tem um tubo fechado, um tubo com extremidade fechada e a outra aberta, de tal forma que ele vibra no seu terceiro modo possível. Então, se fazendo, desenhando, que é o que eu aconselho, a gente teria o seguinte: esse é o terceiro modo possível, ou o primeiro modo possível. Esse seria o segundo modo possível. E o terceiro modo possível que ele quer, a onda mais ou menos dessa forma aqui. Como eu tinha visto, como eu tinha dito na revisãozinha teórica, a gente tem que em tubos fechados a frequência, as frequências de harmônico, elas são da forma n ímpar vezes a velocidade do som no meio sobre 4L. Para o caso de tubos fechados, como eu tinha dito, ele só pode ser em harmônicos ímpares por conta disso que eu desenhei. Então tem que lembrar disso, e é por isso que ele fala o seguinte no enunciado. A gente está no quinto harmônico, que é o terceiro possível. O terceiro possível é quando o n é igual a 1, o primeiro número ímpar. O segundo possível seria o n igual a 3, que o segundo ímpar. E o terceiro modo possível, que é o quinto harmônico, o n igual a 5. Então a gente está trabalhando com esse caso, o n igual a 5, nessa questão. Por isso que é importante saber a nomenclatura de tubo fechado, ela é um pouco diferente. E tá, aí ele pergunta o seguinte: qual a distância mínima D entre o furo e a extremidade fechada do tubo? Então a gente tem o seguinte: um furo que eu fizer em um tubo fechado, ele, por ele tá, é, perdão, se fizer um furo mais ou menos aqui, a característica que o furo dá para esse meio, para esse tubo, é porque no furo o ar que está dentro do tubo ele vai estar totalmente conectado, ligado ao ar atmosférico, por conta do tubo. Então a pressão logo embaixo do tubo, dentro do tubo, logo embaixo do furo, é a pressão atmosférica. Se a gente tem a pressão atmosférica, esse ponto logo embaixo do tubo, ele vai ser um nó de pressão. Em onda sonora, se eu tenho um nó de pressão, eu tenho um ventre de deslocamento. E é importante saber disso, nó de pressão e ventre de deslocamento, no caso dessa questão, é porque o furo ele tem que estar localizado em lugares específicos desse tubo. Como ele tem que estar no nó de pressão, ou seja, num ventre de deslocamento, o tubo, obrigatoriamente, ele tem que estar nessa linha, ou ou nessa última, só que nessa última não faria sentido, já que o tubo está aberto aqui, de qualquer maneira ele já está ligado à pressão atmosférica. Como a questão pede a distância mínima do D até a extremidade fechada, o nosso D vai ser justamente esse comprimento aqui. Lembrando, mais uma vez falando, se alguém não entendeu, o D ele só poderia estar nessa localidade, o furo no caso, essa seria a distância D, ou nessa localidade aqui. Como ele quer a distância mínima, a gente tem essa característica. E pelo desenho a gente tira que dentro desse tubo, já que a gente está no quinto harmônico, a gente tem um quarto de comprimento de onda, mais um quarto, mais um quarto, mais um quarto, mais um quarto. A gente tem 5 quartos de comprimento de onda. Ou seja, o D ele é 5 vezes lambda sobre 4.
Ou melhor, no caso, para resolver a questão, já que ele não dá o lambda, a gente tem que lambda sobre 4 ele vai ser igual ao L, ou seja, a gente tem 5 vezes L. Não, calma, é o contrário, perdão. O D é igual a lambda sobre 4. Confundi, perdão. E a gente tem 5 lambdas aqui dentro. Então, a gente tem que o D vezes 5 é igual ao L. Então, nosso D é L sobre 5, que no enunciado o nosso L é 3,4 metros. Ou seja, a distância D, que o furo tem que estar, a distância D mínima que o furo tem que dar tá, da extremidade fechada, ela vale 0,68. Para o nosso gabarito da letra A. Todo mundo entendeu isso de nó de pressão, ventre e deslocamento? Ou isso ficou alguma dúvida? Isso seria, para mim, a parte mais difícil da questão, de você entender como é que isso funcionaria. Pronto, valeu, Danilo. Tá, a próxima questão, que ainda é do mesmo enunciado, desse mesmo tubo, ele fala o seguinte: um segundo tubo é construído com as mesmas proporções do tubo descrito anteriormente, mas com comprimento L' maior. Podemos relacionar os comprimentos de L' com L por um parâmetro gama, de tal forma que o L' é igual ao L dividido por 1 menos gama. E ele fala o seguinte, ele pergunta o seguinte: qual deve ser o valor de gama para que nosso ouvido perceba 3 batimentos a cada 8 segundos, no mesmo modo, no mesmo quinto harmônico de cada tubo? Então, para essa questão, a gente basicamente tem 2 tubos dessa forma, com a mesma característica do quinto harmônico, só que um tubo um pouco maior. E a gente pode trabalhar essa questão da seguinte maneira: se a gente vai ter uma frequência de batimento que ela vibra com 3 batimentos a cada 8 segundos, então 3 batimentos a cada 8 segundos, esse batimento ele é ocasionado pela frequência de um dos tubos, vou chamar só de F, menos a frequência do outro tubo. Sendo que a frequência de cada tubo, já que a gente está nos quintos harmônicos, são tubos abertos em uma extremidade e fechado na outra, a gente tem que o primeiro harmônico, a frequência do primeiro tubo vai ser N vezes V do som sobre 4L, menos N vezes V do som sobre 4L'. Esse N eu só vou deixar para substituir no final, porque eu vi que nessa questão vale mais a pena do que sair fazendo logo as contas de cara, mas esse N ele continua sendo 5, como a gente discutiu no item anterior. E um adendo, como eu estou construindo um tubo maior, se o tubo é maior, a frequência do harmônico desse tubo vai ser menor. E no batimento a gente tem a frequência maior menos a frequência menor, então por isso que eu escrevi esse segundo tubo como sendo o segundo F'. Mas se fizesse F' menos F e dar negativo, seria só pegar o módulo. Isso não importa muito. Então, daqui só abre conta. Abrindo as contas, colocando o N V do som sobre 4 em evidência, a gente tem que o F de batimento ele vai ser N V do som sobre 4 vezes 1 sobre L menos 1 sobre L'. Daqui, a gente obtém que 1 sobre L' é... Deixa eu ver como eu coloquei aqui na minha colinha. 1 sobre L'... Ah, 1 sobre L menos 1 sobre L', ele é igual a 4 vezes a frequência de batimento, dividido por N vezes a velocidade do som. Sendo que o nosso L', ele é
1 menos 1 sobre L' vai ser 1 menos gama sobre L. Isso daqui dá pra gente 4 vezes a frequência de batimento sobre o N do harmônico vezes a velocidade do som. Tá, e por fim, isolando o gama, a gente chega que o gama ele vai ser 4 vezes a frequência de batimento vezes o comprimento do primeiro tubo que foi dado no enunciado, sobre o N do harmônico vezes a velocidade do som. Que agora sim a gente tem todas as informações. 4 vezes 3 oitavos, vezes 3,4, dividido para 5 vezes 340. Isso daqui dá para a gente que o gama ele vai ser 3 sobre 1000. Isso é o que a questão pergunta. Dá para a gente o gabarito letra A também. Tá, mais uma questão tranquila do batimento, né? Só a aplicação direta da fórmula, praticamente. E tá. A questão seguinte, mais uma vez, questão de batimento, só que agora não relacionando com o tubo sonoro, e sim relacionando com o gráfico, ela fala o seguinte. Peraí, questão 5. Ela diz pra gente o seguinte. A figura abaixo mostra as variações de pressão em função do tempo, com respeito à pressão atmosférica, no ouvido de uma violinista da OSESP, sei lá. Minutos antes do concerto se iniciar, quando ela e seu colega de orquestra afinam seus instrumentos tocando simultaneamente a corda Lá, um do lado do outro. Sobre as diferenças de frequências ΔF entre as notas dos dois violinos, pode-se afirmar que tem aí a figura do gráfico. Nas alternativas, ele basicamente fala do ΔF. Então, a gente vai discutir um pouco sobre o ΔF nesse gráfico aí. Nesse gráfico, a gente tem no eixo Y variação de pressão e no eixo X o tempo. E tem uma característica de onda mais ou menos assim, que eu vou fazer um esboço aqui para vocês. Um batimento de onda é mais ou menos assim. Tá bem feio, mas é mais ou menos essa característica. O batimento de uma onda, que é o objeto do nosso estudo, ele é basicamente essa região aqui do batimento. Quando eu tenho duas ondas de frequências diferentes, que uma está causando interferência destrutiva e construtiva em um mesmo ponto, tem mais ou menos essa característica aí. Esse é o nosso batimento. Então, a frequência do nosso batimento, o ΔF, ele vai ser F2 menos F1, sendo esse F a frequência de cada onda. Só que essa forma não é interessante para a gente nessa questão. Para a gente vai ser, no caso, 1 sobre a variação do período do batimento. Que pelo gráfico, a gente quer essa região aqui, esse ΔX aqui do gráfico. O ΔX do gráfico é a variação do período do batimento, ele é 0,5. Então, frequência do batimento, ΔF do batimento, é 2 Hz. Questão bem tranquilazinha, só para interpretar o lance do batimento em gráficos. Bem tranquilo. Dá pra gente o gabarito letra E. Tá, vamos lá. Próxima questão, também de batimento. Questão também muito simples, só aplicação direta. Ele fala mais ou menos o seguinte. Marcos está tentando afinar o seu violão. Depois de ajustar a corda E4, a primeira corda do violão, para 330 Hz, ele começa a trabalhar a segunda corda B3. Ao bater nas duas cordas, simultaneamente, ele nota um batimento ocorrendo a uma taxa de 12 batidas a cada 4 segundos.
Quando tocadas separadamente, a corda B3 produz um som mais agudo. Podemos afirmar que a corda B3 está afinada em. Então, a gente sabe que a frequência de batimento ela é a frequência maior menos a frequência menor, sendo que nesse caso, frequência de batimento são 12 batidas a cada 4 segundos. 12 dividido por 4. Como ele fala que a segunda corda, a B3, ela vai ter um som mais agudo, então a gente está falando de som mais alto, característica fisiológica do som. Então, uma frequência maior. Então ela vem primeiro. Frequência que a gente quer descobrir. Frequência B3, da corda B3. E a nossa frequência menor vai ser a frequência da primeira corda, a corda E4, que ele afirmou para a gente que era 330 Hz. Ou seja, frequência da corda B3, 3 mais 330, 333 Hz. Questão bem tranquila também. Peguei ela mais para falar sobre, relembrar isso do som mais agudo ser um som que tem uma frequência maior. Tá, de batimento, acho que essa foi a última, não sei se tem mais. E nossa próxima questão, ela já fala um pouco sobre efeito Doppler. Uma questão teórica ainda de efeito Doppler. Ela fala bem assim. Marina e Fernando se movimentam com velocidades v Marina igual a menos v Fernando de 10 metros por segundo na direção I positiva, no caso do Marina, em relação a um observador inercial e estão, entre eles, no caso, entre eles não, mas, enfim, na situação, e estão escutando ondas sonoras produzidas por uma fonte de frequência F0, que se movimenta com velocidade 10 metros por segundo para a direita. Vou já fazer esse desenho. Para as frequências de ondas das ondas sonoras que Marina e Fernando escutam, pode-se afirmar que. Então a gente tem mais ou menos a seguinte característica. Esse primeiro ponto é Marina com a velocidade 10 metros por segundo para a direita. Nesse ponto, da extremidade direita, é Fernando. Com a velocidade de 10 metros por segundo mais para a esquerda. Vou colocar em módulo, tá? 10 metros por segundo mais para a esquerda. E a fonte, entre eles, se movimentando para a direita com 10 metros por segundo. VM, VF e VF. E a questão praticamente nos itens pede uma avaliação qualitativa da frequência de Marina e a frequência de Fernando. Então a gente tem aqui o seguinte. Ai, perdão. A gente tem, nesse caso, um efeito Doppler acontecendo, tanto para Marina quanto para Fernando, e é analisar de forma separada cada um deles. Então, no primeiro caso, analisando só para Marina, a gente tem tanto Marina quanto a fonte andando para a direita com 10 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que Marina e a fonte estão parados entre si. No referencial ou de Marina ou da fonte, ambos estão parados. Ou seja, isso é equivalente, para esse nosso primeiro caso, seguinte característica. Fazendo uma mudança de referencial só para ficar um pouco mais fácil de entender, ou seja, somando 10 metros por segundo ao quadrado para a esquerda em todas as velocidades, só para fazer uma mudança referencial,
A gente tem que Marina vai estar parada, a fonte também vai estar parada para esse referencial, e Fernando ele vai estar indo para a esquerda com 20 metros por segundo ao quadrado, 10 que ele já tinha e 10 dessa mudança referencial. Vinte metros por segundo, perdão. Ou seja, Marina e a fonte estão parados entre si. Nesse caso, não ocorre efeito Doppler. Então, a frequência que Marina escuta é a mesma frequência que a fonte emite. E a mesma coisa agora, mas no referencial de Fernando, perdão, no referencial Fernando, no referencial da fonte, analisando tudo em relação à fonte, tá? No referencial da fonte, a gente tem que Fernando está se aproximando da fonte com velocidade 20 metros por segundo para a esquerda. Ou seja, a gente está notando o efeito Doppler nesse caso, e para esse caso, a frequência que Fernando vai escutar, ele vai ser uma frequência maior que a frequência própria da fonte, porque ele está se aproximando da fonte no referencial da fonte. É só uma avaliação quantitativa que isso já dá para responder. Dá para a gente o gabarito A, que ele fala que a frequência de Fernando é maior que a frequência de Marina, em que a frequência de Marina é igual a F0 e a frequência de Fernando é maior que F0. Pronto, item A. O próximo item, eu posso até tentar resolver com vocês, mas quando eu estava vendo a solução dele, eu achei uma solução bem estranha, pelo que está lá na prova antiga no Polyshare. E pelo que eu estava vendo, não estava batendo nenhum gabarito. Então, para eu não fazer nenhuma besteira, eu vou ou deixar para o final, ou vou fazer depois, pensando direitinho, só para não errar nada. E quando eu mandar esse material para vocês, eu mando com a solução bem detalhada, passo a passo, escrevendo cada coisa bem detalhada. Inclusive, essa solução que eu estou escrevendo aqui agora, eu vou dar uma polida nela também antes de enviar para vocês, para ficar uma coisa mais legível. Que eu estou fazendo mais um rascunho rápido. Que seria a questão que falar aí de um morcego e de uma barata. Uh, no caso, seria a questão número 11, que pede os fatores R1 e R2. Isso daí que eu achei o gabarito dela bem estranho. Eu vou ver se tem algum gabarito, eu não lembro se nesse ano, quando eu fiz essa prova, se ela foi anulada ou não. Se é só o gabarito que está estranho, a forma que está resolvida no Polyshare está estranho, ou se realmente foi anulada e deram ponto para todo mundo. Eu não lembro. Vou responder com mais certeza para vocês daqui a pouco, mais tarde. Mas, de qualquer maneira, dá para fazer a questão 12. Questão 12, a questão 11, a pergunta 11 desse enunciado é sobre efeito Doppler, mas o item seguinte é só sobre níveis sonoros. Ela não tem a ver com a questão anterior, não. Que, no caso, é a questão 9 do material. Tá? Que no print aí está a questão 12. Ela diz o seguinte: a intensidade de som emitido pelo morcego foi de. Opa, foi de 10 elevado a menos 2,5 watts por metro quadrado. E. Uh, e a intensidade da onda refletida que nele chegou foi de 10 elevado a menos 9,6 watts por metro quadrado. Qual variação da intensidade sonora em decibéis? Só para contextualizar melhor, vou dar uma lida no enunciado. Um morcego faminto voando a 50 metros por segundo persegue uma barata que voa a 20 metros por segundo, ambos no mesmo sentido em relação ao solo. Dentro de um túnel muito longo e retilíneo, a velocidade do som dentro do túnel é 340 metros por segundo e o morcego emite uma onda supersônica e é refletida, retornando ao morcego com a frequência F2. O morcego emite uma frequência F1, a onda reflete, volta para o morcego com a frequência F2. Tá, se para esse caso. Tá, desculpa, voltei.
Nesse caso, ele pede uma avaliação quantitativa da intensidade da onda emitida pelo morcego e a onda refletida que ele recebeu. Então, ele pede mais ou menos a variação do nível sonoro dessas intensidades, da emitida e da refletida barra recebida. Então, a nossa variação, ela é a onda recebida, o nível de intensidade da onda recebida, menos o nível de intensidade da onda emitida, que, substituindo pela fórmula, a onda recebida é 10 vezes o logaritmo na base 10 da intensidade recebida sobre a constante zero, e isso menos 10 vezes o logaritmo na base 10 da intensidade da onda emitida sobre também I zero. Então a gente vai ter que a variação do nível sonoro é 10 vezes, colocando 10 em evidência, logaritmo na base 10, o IR do enunciado 10 elevado a menos 9,6, isso dividido por I0, que é 10 a menos 12. O I0 ele não deu aí nesse enunciado do print, mas ele tinha dado na prova, tá? E também eu falei na parte, no resumozinho teórico. E no caso da onda emitida, é o logaritmo na base 10 de 10 elevado a menos 2,5 sobre 10 elevado a menos 12. Fazendo essas contas, usando as propriedades de logaritmos, vai dar menos 71 decibéis. Propriedade do logaritmo, no caso, propriedade exponencial aqui, isso daqui fica menos 9,6 mais 12. Aqui fica menos 2,5 mais 12. E o expoente, ele cai multiplicando o logaritmo, e a gente vai ter um logaritmo da base 10, que é o logaritmo da base de 10 na base 10, que é igual a 1. Isso dá menos 71 decibéis. Se eu não errei conta, né? Deixa eu ver se eu errei conta. Não, menos 71 decibéis mesmo. Tá, questão bem tranquila, aplicação direta de nível sonoro. E a próxima questão é a questão 10 do material. Está já acabando, só tem mais duas. Ela fala de intensidade do som, e foi a única questão das provas anteriores que eu encontrei falando sobre intensidade de som. Realmente fazer cálculos com intensidade. Ela é uma prova bem antiga, deixa eu ver, de 2019. Ela fala mais ou menos o seguinte: duas cordas de diferentes densidades lineares de massa estão bem esticadas e unidas no ponto x igual a zero. Ao fazer na corda 1 uma onda harmônica, a onda incidente, cria-se uma onda na corda 2, a onda refratada. E uma onda no sentido oposto na própria corda 1, uma onda refletida. Se V1 e V2 são velocidade das ondas na corda 1 e 2, respectivamente, e a razão entre as intensidades das amplitudes das ondas refletida e incidente é V1 menos V2 sobre V1 mais V2, a razão entre as intensidades das ondas refratadas e incidente
É. Não tem muito o que pensar nessa questão. É só dar as informações que ele deu, usar as informações que ele forneceu e resolver a questão. Ele fala o seguinte, que a razão entre as amplitudes da onda refletida e incidente é V1 menos V2 sobre V1 mais V2. Amplitude da onda refletida sobre amplitude da onda incidente. Tá, sendo que, além disso, dessa informação, a gente sabe que a intensidade de uma onda ela é proporcional à amplitude ao quadrado, como eu mostrei na fórmula lá no começo. Cadê? Aqui, ó. Ela é dada por isso, mas nesse caso, já que a gente está trabalhando mesma corda, então vai ser mesma velocidade, já que a corda é a mesma densidade, a corda é a mesma. A frequência da onda também não vai mudar. Então vai ser uma constante vezes a amplitude ao quadrado, que é o que a gente está interessado. Então, se a intensidade ela é proporcional à amplitude do quadrado, então a gente, fazendo a divisão de onda, de intensidade de onda refletida sobre a intensidade da onda incidente, a gente vai ter que isso é isso daqui ao quadrado isso vai ser igual a V1 menos V2 ao quadrado sobre V1 mais V2 ao quadrado. Tá. Só que ele pergunta a razão entre as intensidades de onda refratada e incidente. E o que ele pergunta é a intensidade da onda refratada sobre a intensidade da onda incidente. Mas a gente sabe que a onda, a onda incidente, a intensidade da onda incidente, ela é igual à intensidade refletida mais a refratada, por conservação de energia, por superposição das ondas. Ou seja, se a gente dividir tudo por incidente, nessa equação aqui, a gente vai ter que o seguinte, 1 ele é igual à intensidade da onda refletida sobre a intensidade da onda incidente, mais a intensidade da onda refratada sobre a intensidade da onda incidente, que é o que ele pede. Ou seja, o resultado que ele pede é 1 menos essa razão, mas essa razão a gente tem. Então, a resposta
ela vai ser 1 menos V1 menos V2 sobre V1 mais V2 ao quadrado. Isso daqui dá pra gente, abrindo essas contas, 4V1 V2 sobre V1 mais V2 ao quadrado. Que é o alternativa A. É uma questão mais de conta do que de física em si. As únicas coisas que deveria saber seria a fórmula da intensidade da onda e essa característica aqui de uma onda, que a energia incidente ou a intensidade incidente é a refletida com a refratada, e o resto é trabalho braçal. Por fim, a última questão, ela é também de nível sonoro. Questão 11 do material. Ela fala o seguinte: na primeira fileira de um show de rock, você escutaria a música ser tocada com 120 decibéis. O nível máximo de intensidade que um celular emite é 100 decibéis. Quantos celulares no máximo volume você precisaria para escutar a intensidade no mesmo volume que seria o show de rock? Também bem simples essa questão. O nível de intensidade do show ele é 120 decibéis, que vai ser 10 vezes o logaritmo na base 10 da intensidade do show sobre zero. O nível sonoro do celular, que é 100 Hz, 100 decibéis, perdão, ele vai ser 10 vezes o logaritmo na base 10 da intensidade do som que sai no celular sobre zero. Tá, dividindo essas duas equações, a gente vai ter que... deixa eu ver se vai ser melhor dividir ou fazer outra coisa. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer que a intensidade do show eu vou trocar ela por N vezes a intensidade dos celulares. Se eu quero saber o número de celulares, eu multiplico, eu tenho que a intensidade do som do show tem que ser N vezes a intensidade do som dos celulares. Isso tudo sobre N0. Pronto, então a gente vai ter que o seguinte, 120 decibéis, no caso, cancela esse 10 com esse 120 aqui, 12 no caso, 12 dB, vai ser igual ao log na base 10 de N, usando propriedade do logaritmo, multiplicação eu posso substituir por soma, então log de N, mais o log na base 10 de intensidade dos celulares sobre zero. Sendo que a gente tem esse log, ele vale 10. Ou seja, o log de N na base 10, ele é 12 menos 10, que vale 2. Por fim, o nosso N, o número de celulares, é 10 elevado a 2, usando a definição do logaritmo. Base 10 elevado a 2. Ou seja, 100 celulares. Isso dá pra gente o gabarito D.
Tá, no mais, essas foram as questões que eu separei para vocês, que foram as questões que eu encontrei sobre esse conteúdo. Fora isso, eu não encontrei mais nenhuma questão que fala desses conteúdos. No máximo, alguma questão que dava, sei lá, equação de onda e pedia a superposição. Isso foi tratado na questão na P2, na prova passada. Então, eu decidi por não falar aqui, porque já foi falado. Além dessas, a única que foi faltando realmente foi a do museu com a Barata, que eu vou tentar fazer ela com mais calma, porque realmente a resolução dela está muito confusa. E quando eu tava. A primeira vez que eu tentei também não saiu muito bem. E no mais é isso. Eu espero que todo mundo tenha entendido. Não sei se as soluções, as questões ficaram muito confusas, muito complicadas. Mas qualquer dúvida, podem mandar mensagem, mandar e-mail que eu tento responder quando eu puder. E, e eu aconselho vocês que se baseiem ou nessas questões, que já que são questões de anos anteriores, ou principalmente, para mim, o fundamental é vocês se. O mais importante é vocês se basearem nas questões das atividades que são passadas para vocês, as de fixação e aprofundamento. Provavelmente elas vão ter uma cara mais de prova do que algumas das questões que eu passei aqui, porque algumas são antigas, são de provas antigas, e nem sempre essas questões são cobradas dessas formas hoje em dia. Mas eu tentei falar mais de como trabalhar com esse tipo de questão. Espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa, pô, só entrar em contato. Obrigado, galera.